Para melhor ilustrar esse mito, vamos considerar o exemplo da galáxia de Andrômeda. No documentário TUS sur Orbite, semana 2, Phantom Animation, encontramos a luz que nos mostra hoje a galáxia de Andrômeda veio de lá há mais de 2 milhões de anos, numa época em que nem o homem das cavernas existia. As estrelas, as galáxias e todas estas coisas muito distantes, são imagens deslocadas no tempo, vistas em defasagem. Quando pensamos no futuro, estamos nos referindo ao desconhecido. Não há como se medir nada que ainda não tivesse acontecido. Esse pensamento nos obriga a concluir que a luz das galáxias somente poderia estar chegando do nosso passado. Se você já assistiu aos vídeos de imagens do universo, terá concluído que eles defendem a tese de que a única dimensão real do tempo seria o presente. O futuro e o passado não fariam parte da nossa realidade física, sendo uma espécie de ilusão que estaria sendo suportada pelo comportamento harmônico da luz e com a participação do nosso cérebro. Ele interpretaria essa natureza dual da luz, de ser onda ou partícula. Não ao mesmo tempo, mas de forma excludente entre si. A mecânica quântica nos diz que o que vemos é a imagem das partículas, e não elas mesmas, pois, para vê-las, elas precisam antes ser iluminadas. Se víssemos as partículas sempre com atraso, ou fora da dimensão real em que se encontrariam, o seu presente se confundiria com o nosso futuro. Isto é, não sabemos o que acontece com as partículas em tempo real, ou até que elas sejam iluminadas. Quando nos damos conta dos eventos, eles parecem se apresentar para nós abruptamente. Neste momento, o futuro das partículas se confunde com aquilo que vemos já no nosso passado, pois, para nós, o futuro ainda não aconteceu. A luz utilizada nos diz que para vermos as partículas com atraso, precisaríamos recuar no tempo. Esse movimento negativo, de recuo no tempo, é que sugere que a luz das estrelas estaria chegando do nosso passado. Como aceitar, facilmente, a colocação de que não seria o universo que estaria no passado, e sim nós mesmos, ou que o passado seria uma ilusão concebida pela nossa memória? Como poderíamos interagir com a matéria do universo se não dispuséssemos de uma memória? É melhor ver as coisas com atraso, do que não poder vê-las de forma alguma. Outro modo de se explicar a ilusão de que a luz das estrelas estaria chegando do nosso passado, e não do nosso futuro, seria considerar o conceito de cone de luz futuro dos eventos. No caso da galáxia de Andrômeda, e segundo a visão atual da cosmologia, ao se afastar da fonte, a luz das suas estrelas iria se superpondo na forma de ondas circulares concêntricas, todas com a mesma velocidade de 300 mil km por segundo. Embora o tempo não possa ser medido diretamente no nosso futuro, supõe-se que ele formaria uma terceira dimensão fictícia, por semelhança com o que acontece no interior do nosso cone do passado. O tempo é que daria profundidade ao cone de luz futuro. Como, neste momento, o futuro ainda não teria acontecido, esse cone seria fictício, ou resultaria de uma forma de abstração. De qualquer modo, vemos no gráfico a seguir, que para o ponto de vista de um observador na Terra, um raio de luz, que partisse agora da galáxia de Andrômeda, deveria estar se movimentando no ponto futuro, com um encontro marcado com a Terra para daqui a 2 milhões de anos. Isso aconteceria também com a escuridão à sua volta, se a citada galáxia se apagasse de repente. A informação sobre a sua morte abrupta iria percorrer o espaço no dorso das ondas de gravidade, precisando de muito tempo para nos alcançar. Vê-se que isso seria esperado, porque a Terra estaria se deslocando no espaço, por fora do cone de luz da galáxia de Andrômeda. Assim, o tempo no futuro seria apenas imaginário, pois o futuro ainda não aconteceu. Isso iria resultar num princípio de exclusão de acesso, uma vez que tudo o que existe, para nós, é aquilo que pode ser lembrado.
A ausência de tempo real, no nosso futuro, iria resultar no virtual achatamento do cone de luz futuro da galáxia de Andrômeda. É que as suas ondas de luz não poderiam entrar em movimento, nem se afastar da fonte, sem o acréscimo da dimensão una do tempo, pois ela seria responsável pela profundidade do espaço, dentro do cone de luz futuro do evento. Com a exclusão do futuro, o que nos resta é olhar continuamente para o nosso próprio passado, de onde supomos que a luz teria que estar chegando. O futuro e o passado seriam como imagens refletidas num espelho. O presente, no caso, seria o próprio espelho. Essa inversão no sentido da seta do tempo seria apenas aparente. O princípio de exclusão de acesso ao futuro, que resultaria no nosso aprisionamento no passado do universo, implica em que o tempo teria que estar contido em nós mesmos. O marco zero do tempo, que segundo a visão atual da ciência estaria colocado junto à galáxia de Andrômeda, teria sido deslocado, definitivamente, para nossa posição na Terra. Com isso, levaríamos o centro da observação a tiracolo, sem depender da posição física que pudéssemos ocupar no espaço. Devido ao problema da entropia, sabe-se que o movimento real do tempo é sempre na direção do nosso futuro. Isto é, a seta do tempo apontaria sempre do presente para o futuro, que ainda não teria acontecido. O passado, por sua vez, não existe mais. A única dimensão real do tempo seria o nosso momento presente.